Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus possa nos alcançar. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso vídeo e darmos continuidade a essa série de mensagens que nós temos procurado compartilhar com as pessoas. Hoje nós iremos conversar um pouquinho, né, não desviando do nosso foco, porque eu procuro aqui nesse canal ser o mais transparente que eu posso para com aquelas pessoas que nos acompanham. O nosso foco é fazer com que as pessoas entendam e compreendam qual é o propósito, né, da vinda de Jesus. Qual o motivo pelo qual ele, sendo um Deus, como João diz lá no capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava se referindo a Jesus, porque Jesus não veio a existir, né, do momento da Virgem Maria para cá. Jesus já existia. Apenas houve um plano de Deus para que seguisse as formas naturais da vida, de um ser implantado no ventre de uma mulher, de ela passar pela gestação, dar luz a um filho que nasceu criança, desenvolveu tudo direitinho, até chegar o momento dele ser elevado aos céus e voltar à sua forma natural de um Deus. Na verdade, meus irmãos, nós, né, as pessoas que procuram desenvolver esse trabalho que eu tenho feito, nós muitas das vezes nos preocupamos em levar às pessoas uma palavra, uma mensagem de esperança, de nos doar, né, a fim de que as pessoas sejam salvas, a fim de que as pessoas sejam confortadas em meio às suas angústias, seus momentos de amargura, de aflições. Mas muitas das vezes nós, nesse afã, nessa vontade de levar isso às pessoas, muitas das vezes não nos preocupamos conosco, né? Que em algum momento nós iremos passar por adversidades, por oponentes em nossos caminhos, como aconteceu com muitos heróis da fé. E muitas das vezes somos pegos de surpresa, e aí é que nós descobrimos o quanto frágeis nós somos, o quanto muitas das vezes despreparados psicologicamente, emocionalmente falando, para ter esses impactos. E se nós não tivermos uma estrutura espiritual da presença de Deus, de entendermos o caminho, a fonte onde nós podemos buscar forças, podemos buscar amparo, saída, nós entramos em parafuso. Né? Eu compreendo que a Bíblia diz que há tempo para tudo. E talvez eu estou passando aquele momento do tempo de chorar, do tempo de rir, né? Talvez eu estou passando nesse momento. Só que nós, quando lemos a Bíblia, e nós lá na Bíblia lemos sobre tantas coisas que homens fizeram, né? Como a Bíblia fala, das maldades, né? Das situações de injustiça que nós vemos, do mau caratismo do ser humano, nós achamos que aquilo pode ser que não aconteça conosco. Mas só que todos nós estamos sujeitos a passar. Até porque a Bíblia fala do desígnio mal do coração do ser humano. Nós vivemos numa era não muito diferente do que viveu
aquela época de Noé, a época de Sodoma e Gomorra, a época, né, da história da Bíblia, mas nós estamos vivendo um momento em que nós estamos tendo que conviver com as piores criaturas, né, em forma de ser humanos. Em forma de ser humanos. Timóteo, né, Paulo lá em Timóteo, a carta a Timóteo, 2 Timóteo 3, ele fala dos males e corrupções dos últimos dias, e ele fala disso, de como seria as características do ser humano, do homem, né, nos últimos dias. E nós vemos isso muito aguçado. E quando nós somos impactados, né, por aquelas características ali, quando nós somos impactados por aquele perfil de pessoas ali, e se nós não tivermos uma estrutura psicológica, como eu disse, emocionalmente falando, nós acabamos por sermos abatidos, de uma certa forma ser abatido. Talvez isso esteja acontecendo comigo aí nesses dias, onde eu tenho enfrentado alguns seres humanos pelo meu caminho, assim, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, cruéis, sabe? Pessoas assim que, se tiver que escolher entre conviver com pet e ter relacionamento com essas pessoas, é melhor você escolher o pet. Mas Jesus deixou um mandamento, né? O segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Então nós temos que perdoar, não 70 vezes, não uma vez, né? Mas quantas vezes for necessário, nós temos que perdoar. E assim tocar em frente. Eu, irmãos, postei até aí no meu story uma frase que diz que a esperança da eternidade cada vez mais queima no meu peito. Cada vez mais eu anseio a eternidade. Cada vez mais eu cobiço, né, esse novo céu, essa nova terra. Cada vez mais eu procuro me envolver com Deus, com Jesus Cristo, porque na verdade eles são os nossos verdadeiros consolos, nossos verdadeiros amparo. Neles estão a nossa fonte de vida. Porque, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, como eu já disse aqui. Tome toda a armadura de Deus. Tome toda a armadura de Deus, porque nós não sabemos o que vai ser o nosso daqui a pouco. Se nós vamos nos encontrar com motivo de amargura, motivo de aflições, motivo de decepções, incentivo a tristezas, a certas situações internas, né? Porque nós não somos de ferro, somos seres humanos, dotados de sentimentos, de emoções. E por mais que nós tenhamos, né, uma convivência, um conhecimento bíblico, a exemplo de Elias, de tantos heróis da fé, às vezes nós preferimos a caverna. Quando você pega a história de Elias e você vê Elias indo para a caverna e lá Deus fala com Elias: o que tu fazes aqui? E Elias fala: Senhor, eu tenho procurado ser zeloso, né, mas procuro me matar, procuro o meu mal, né? E ali Elias fica ali, a Bíblia diz que teve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Teve um vento forte lá, né? O Senhor não estava naquele vento, naquela situação. Mas de repente Elias sentiu um cício suave, né? Uma brisa suave. Porque pode ser, meus irmãos, que venham os terremotos. Pode ser que neste mundo venham os ventos fortes, mas o Senhor não está nele. E se nós permanecermos com o Senhor, permanecermos firmes no nosso propósito, a brisa suave virá, o cício suave virá. Não é fácil. Eu digo que não é fácil. O seu semblante, muitas das vezes, vai demonstrar semblante de tristeza,
Aconteceu. Acontece com todas as pessoas. Você acha que foi fácil quando o Senhor Jesus estava lá no Getsemane, orando, ele sabendo do que ele ia passar, ali ao ponto de, eu não estou lembrado se foi lágrimas de sangue ou suor de sangue, né? Ali você acha que foi fácil? Ele sabia que ele ia passar por uma via crucis, o que ele ia padecer na cruz. Ele teve um momento dele ali. Não foi fácil. Né? Existe um momento que não é fácil. Você veja lá quando ele viu a situação de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Todos nós estamos sujeitos a alguns momentos que não é fácil. Não é fácil quando a gente tem que ir para a cova dos leões. Não é fácil quando a gente temos que ir para a fornalha de fogo ardente. Não é fácil quando a gente tem que enfrentar os faraós. Temos que enfrentar as Jezabéis pelo nosso caminho. Não é fácil quando a gente temos que nos deparar com as muralhas de Jericó. Não é fácil quando a gente, como exemplo de Neemias, temos que confiar na poderosa mão de Deus, mas decidir reconstruir as muralhas derribadas, os muros queimados a fogo. Mas faz parte daqueles que professam a sua fé em Deus e que negaram esse mundo e que travam uma batalha diariamente contra aquele que anda em derredor de nós, rugindo como leão, aquele que quer nos destruir, aquele que, meus irmãos, quer nos levar para o seu reino. Mas nós decidimos habitarmos e vivermos a eternidade no reino dos céus. Então os investimentos das trevas em cima de nós serão um investimento pesado para nos abater, pesado para nos abalar. O diabo vai usar de todas as suas opções, circunstâncias, para tentar de alguma forma nos fazer parar pelo meio do caminho, mas nós devemos permanecer na nossa fé. Devemos permanecer olhando para o sacrifício de Jesus na cruz, de ele ter dito para nós: eu venci para que vocês sejam mais do que vencedores. Mas eu não vou ser hipócrita em dizer para vocês: está tudo 100%. Não vou ser esse hipócrita. Todos nós temos nossas lutas, nossas dificuldades. Todos nós temos nossos momentos. Eu tenho duas coisas que eu tenho priorizado. Eu poderia dizer 3, mas eu tenho 2. Primeira, a minha intimidade com Deus. O meu cuidado em ter minha intimidade com Deus. Quando eu digo 3, eu iria dizer minha intimidade com Deus, minha intimidade comigo mesmo e com a minha família. Mas quando eu falo que eu procuro cuidar da minha intimidade com Deus, eu já estou cuidando de mim. Porque todas as pessoas que cuidam de elas ter uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, de se entregar a Deus, de se humilhar sob a poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo oportuno, Ele já está cuidando de si mesmo. E ter essa prioridade da família, de cuidar da família, de ter a família, porque a nossa família é nosso porto seguro abaixo de Deus. A nossa família, aqueles nossos entes queridos, eles é o lugar onde nós encontramos o nosso porto seguro. Vai ser ali que nós vamos encontrar, pessoas que verdadeiramente vão estar do nosso lado, que vão nos amparar, que vai nos dar o seu colo. E é isso que eu tenho recebido nesse momento. Meus irmãos, Jesus, Ele nos ama. Deus, Ele tem por nós um amor tão grande, um amor tão incondicional, sabe? Deus tem por nós um amor que eu já falei aqui em vídeos anteriores, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Deus é amor. Jesus, Ele nos ama. Ele demonstrou tanto amor quando Ele esteve aqui. Dele passar, Ele ver as pessoas naquela situação, naquela circunstância, e Ele ceder a cura, ceder o amparo, ceder o perdão àquela pessoa, não julgar, não condenar, mas oferecer à pessoa uma oportunidade de ela se reestruturar, de ela se recuperar. E é na mão desse meu Jesus que eu tenho colocado a minha vida. Eu digo para você, meu irmão e minha irmã, eu digo para você, se apegue a Jesus,
Se apegue, leia a Bíblia, ore, jejue se você tem condição. Tira um momento para você ter essa intimidade com Deus, para consagrar a sua vida ao Senhor, para você buscar o Senhor. Não estou falando isso para você de boca para fora. Eu tenho esses dias, como Deus disse para Jó, onde ele disse lá: Jó, tu tens sustentado a muitos, chegando a sua vez se estribas. Então eu tenho falado muito da palavra de Deus para comigo mesmo, para que eu possa, em nome de Jesus, continuar na minha fé, continuar na minha caminhada e sabedor de uma coisa, que tudo passa. Tudo nesta vida passa. Tudo passa. Tudo passa. Como já passou. Você veja que quando nós olhamos para a história de Israel, quando Deus levantou Abraão para que por Abraão ele constituísse um povo, Deus fez uma promessa a Abraão de fazer com que o povo dele conquistasse uma terra que mana leite e mel. Só que o povo veio cair dentro do Egito. Lá dentro do Egito foi o lugar onde Deus escolheu para que seu povo pudesse crescer. Ele queria constituir um povo para ele, mas lá no Egito foi o único lugar que Deus encontrou condições para que o povo dele desenvolvesse. Tanto que ele abençoou, fazendo com que José, que era um hebreu, de escravo, viesse a ser governador. E depois ele levasse Israel lá para viver no Egito. Veio a morrer o faraó, José, veio um novo faraó, e ele, vendo que o povo de Israel estava crescendo, porque a promessa de Deus não ia parar, e o povo começou a crescer em números, se fortalecer. Então houve um medo, um receio do faraó de aquele povo tomar tudo. E o que ele fez? Ele escravizou aquele povo. Mais de 400 anos o povo escravizado. E chegou um momento que o povo não aguentava mais. E o que eles fizeram? Eles começaram a clamar a Deus. No livro de Êxodo, a palavra de Deus diz que o Senhor desceu para ver a situação. Foi onde Deus escolheu Moisés, para que por meio de Moisés o povo viesse livre daquela escravidão. Quem confiou em Moisés, quem acreditou na palavra de Moisés, não foi rebelde, conseguiu chegar àquela terra. Os rebeldes, os desobedientes, ficaram pelo meio do caminho. É bíblico, está na Bíblia. Então Deus, ele fez a promessa de enviar um Salvador, que seria seu filho Jesus. Os profetas pronunciaram isso. E chegou a um ponto que ele enviou para nos dar a salvação. E nesse período que nós estamos vivendo, assim como foi o período do povo de Israel no Egito, depois foi o período do povo de Israel esperando a vinda do Messias, e lá em Israel, parece que eles estão esperando a vinda do Messias até hoje. Nós sabemos que ele já veio. Agora, qual é a esperança nossa? É que aconteça o arrebatamento. Muitos crentes já não aguentam mais esse mundo. Muitos de nós que somos fiéis ao Senhor Jesus, que não somos badaleiros da fé, que não somos modinhas da fé, porque o que tem de crente dentro de igreja que ama esse mundo, ama as vaidades desse mundo, ama as ostentações desse mundo, anda trazendo nos seus corpos as marcas e as grifes desse mundo. Muitos deles não faz diferença, mas existe muitos servos de Deus que viver nesse mundo já está um peso. Viver neste mundo é andar na contramão dos seus conceitos, dos seus valores. Viver neste mundo está cada vez mais complicado. E vai ser nesse momento, irmão, quando chegar um estágio que Deus vai olhar para aqui e ver a nossa situação, que Ele vai nos poupar. Eu tenho fé, eu tenho esperança que isso em breve vai acontecer. Isso vai acontecer porque o que tem ardido no meu coração, não estou aqui profetizando dia e hora, porque isso aí está guardado com Deus, mas o que temos visto as atuações dos dias que nós temos vivido, diz que está próxima a vinda do Senhor Jesus através do arrebatamento.
Meu irmão e minha irmã, se prepare, porque saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.